Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Florescer Tarô. Meu nome é Silvia e hoje nós vamos aqui para mais uma leitura de tarô. E nessa leitura de hoje, que é a nossa leitura de toda segunda-feira, a gente vai ficar sabendo o quê? Sentimento, pensamento, ação e energia da pessoa que você irá mentalizar em relação a você nessa semana. Então, como vocês já sabem, traga essa pessoa à sua mente. Vai vendo com qual dessas três pedrinhas você mais se sentiu conectado. A nossa pedra de número 1 é a pedrinha verde. Nossa pedra de número 2, pedrinha rosa. E nossa pedra de número 3 é essa pedrinha aqui marrom. Então vejam com qual das três vocês mais se sentiram conectados. Eu vou dar início com a pedrinha verde de número 1, mas caso você ainda não tenha escolhido a sua pedrinha, pause o vídeo, porque aí você escolhe tranquilamente e depois retorna para ouvir sua resposta, tá bom? Vamos dar início então para quem se conectou com a pedrinha verde de número 1. Gente, por esses dias minha garganta não tá muito lá essas coisas. Então vocês vão desculpando a voz aí que tá meio estranha. Não sei se vocês perceberam. Na live de ontem eu fiquei um tempão tossindo. Minha garganta não anda muito legal ultimamente. Mas vamos lá para quem se conectou com a opção de número 1. Tarô, nos conte como estarão as energias dessa pessoa que o consulente de número 1 está mentalizando em relação ao consulente nessa semana. Vamos saber. Consciência, além da ilusão e deixando ir. Vamos ver agora como estarão os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Tarô, e os pensamentos? Como estarão os pensamentos dessa pessoa em relação ao consulente de número 1? Pensamento. 8 de ouros, 9 de paus e Rei de espadas. Bem racional essa semana, né? Bem racional. Vamos ver como estarão os sentimentos. Como estarão os sentimentos dessa pessoa em relação a você nessa semana. Rei de ouros, 3 de copas e arcano mago. E as ações, tarô? Como estarão as ações dessa pessoa em relação ao consulente de número 1? As ações. As de espadas, 6 de ouros e arcano louco. Bacana. Vou chegar só essas pedrinhas mais pro lado aqui para caber. Não sei se vocês estão vendo aí, eu vou deixar aqui, ok? Vocês veem que tem pedrinha para sair ainda, né? Bom, pessoal, o que eu tô vendo aqui? Vou começar falando da energia, né? Eu sempre começo aí para vocês falando um pouquinho da energia pra gente entender melhor como que vai ser. Consciência. Olha só, consciência e além da ilusão. A gente vê que é uma semana muito importante a nível mental para essa pessoa que você mentalizou. Sabe quando talvez você está despertando ali uma nova consciência acerca de algum acontecimento ou até mesmo essa pessoa acerca de você, tá? Então ali, eu não sei o momento atual que vocês estão vivendo, tipo assim, para cada um de vocês, individualmente falando, né? Porque são muitas pessoas que assistem o vídeo. Mas aqui tem uma carta de deixando ir. Se é o caso de vocês estarem distantes um do outro, sem comunicação, ou então vocês não estão se falando nesse momento no sentido de terem se afastado realmente, terminado um relacionamento, algo do tipo, essa pessoa tá na energia de deixar ir, tá, gente? Como se estivesse realmente fechando um ciclo, e eu vejo a pessoa fazendo isso de forma muito racional. Isso até pode fazer com que essa semana essa pessoa esteja um pouco mais na defensiva em relação a você. A gente vê que tem o 9 de espadas na mente junto com o Rei de espadas e o 8 de ouros, né? É alguém que tá realmente nessa energia de estar ali, né? Querendo
essa coisa de estar além da ilusão, querendo olhar para a situação de vocês de uma forma mais consciente, de uma forma mais racional para essa situação. Então tem muita análise no campo da mente e isso influencia diretamente no que a pessoa estará vibrando para você nessa semana. Essa razão, essa análise, que vai deixar a pessoa também um pouco mais fria, um pouco mais na defensiva durante essa semana. Em relação a sentimento, a gente vê que essa pessoa nutre um carinho muito grande por você aqui, né? Então, não é porque a mente tá dessa forma que a pessoa não vai sentir nada essa semana, muito pelo contrário. Eu vejo que a pessoa nutre um carinho muito grande por você, né? Só que aqui, a sensação que me dá, por ter o 3 de copas junto com o arcano mago, é que essa questão do sentimento pode ser algo que esteja um pouco mais superficial, tá? Então, assim, não quero desanimar vocês, mas lembrem que eu falei que a razão é o que vai estar mais em alta, vamos dizer assim, né? A mente da pessoa, o lado mais razão. E isso pode fazer com que os sentimentos fiquem no nível ali um pouco mais superficiais, tá? É essa sensação que me deu aqui. Então eu vejo o sentimento dessa pessoa por você, eu vejo o carinho que essa pessoa tem por você, mas é como se isso ficasse, talvez não como a prioridade dessa semana, sabe? A prioridade realmente é a razão, é a mente, é a consciência, é o que essa pessoa está pensando ali de importante a respeito de você. E eu até acredito, pessoal, que mesmo a pessoa estando numa postura um pouco mais na defensiva e muito razão, pode ser que haja movimentação dessa pessoa em relação a você, tá? Então, sim, existe a possibilidade de uma movimentação, mas eu acredito que a pessoa estará nessa energia que eu falei para vocês. Então, tomem um pouquinho de cuidado, tá? Em relação a tocar em assuntos importantes, ou se você quer conversar com a pessoa algo, né, que vai exigir ali mais empatia da pessoa com você, talvez essa não seja a melhor semana. Não é porque eu tô falando que a pessoa não tá empática, mas é porque a pessoa tá meio fechada, sabe? Então é aquela coisa, né? Fica um pouco mais difícil ali o diálogo, porque a pessoa não tá tão aberta. Porque tudo tá rolando no plano da mente dessa pessoa e não necessariamente a pessoa vai colocar para fora porque tem uma energia de defensiva, né? Então eu estou ali pensando muito a respeito de algo, estou aperfeiçoando os meus pensamentos em relação a essa consciência, mas provavelmente não é uma semana em que a pessoa estará compartilhando isso com você, entende? E como eu falei, né, o sentimento ele existe, mas ele vai estar ali em segundo plano. Então, talvez esse não seja o melhor momento para isso. Mas eu acredito que essa pessoa pode ter alguma ação em relação a você, tá? Tem muita energia de impulso para ação, principalmente para aqueles que estão distantes em relação à comunicação. Isso pode existir. Vai ser uma comunicação meio durona? Pode ser que sim. Mas pode ter, tá? Porque o Ás de Espadas é isso, né, gente? É aquela, porque, ó, Rei de Espadas e Ás de Espadas. Então, assim, é aquela comunicação que nem sempre vai ser a comunicação mais amorosa do mundo, né? Pode ser aquela comunicação meio durona, meio fria, mas existe a possibilidade disso acontecer, tá bom? É isso para vocês que se conectaram com a opção de número 1. Eu desejo que a semana de vocês seja incrível. Vamos para quem se conectou com a opção de número 2. Eita, nós, minha garganta tá um caso sério, gente. Tá um caso sério, minha garganta. Eita, a carta pulando aqui. Para quem se conectou com a pedrinha rosa de número 2, vamos começar perguntando aqui pro tarô como estarão as energias dessa pessoa em relação a você. Gente, me perdoem que a minha voz não tá lá essas coisas, viu? Então, para quem se conectou com a opção de número 2, tarô, como estarão aí as energias dessa pessoa que o consulente de número 2 está mentalizando em relação ao consulente nessa semana? Momento a momento, a voz interior e deixando ir de novo. Eita, nós! Vamos agora saber como estará a mente dessa pessoa em relação a você. E aí, tarô, e os pensamentos? Como estarão os pensamentos dessa pessoa em relação ao consulente de número 2 nessa semana?
A torre, pajem de espadas e 8 de paus. Ai, gente. Eita, nós. Como estarão os sentimentos dessa pessoa em relação a você nessa semana? E os sentimentos, tarô? A justiça, 3 de espadas e 9 de ouros. Tá complicado, hein? E as ações? Terá ação dessa pessoa em relação ao consulente de número 2 nessa semana? Terá ação, tarô? A estrela, 8 de copas e a roda. Gente, o que é isso? Meu Deus do céu. Ó, é o seguinte, falar um negócio serião aqui pra vocês. Serião mesmo, tá? Muito, muito sério. Para quem tá junto com essa pessoa, se vocês estão juntos, seja ficando, seja num relacionamento, ou se você é casado com essa pessoa, sei lá, né? Porque, gente, sim, tem gente de todas as formas aí que assiste o vídeo, tá? Por isso que eu falo dessa forma, que eu recebo muitos comentários de vários tipos de pessoas que assistem, então é importante lembrar isso. É uma semana delicada para você, se você tá junto com essa pessoa. Muito delicada, porque a energia tá concluindo com deixando ir. E aí não é só isso, né? Porque se fosse só isso daqui tava ótimo. Mas na mente a gente tem um arcano da torre com pajem de espadas. No sentimento a gente tem o 3 de espadas. E na ação a gente tem o 8 de copas com arcano à roda. Todas essas cartas que eu disse agora são cartas que podem me mostrar a pessoa se afastando de você, tá? Algum acontecimento que pode fazer com que essa pessoa se afaste. Algo que possa ser revelado, sabe? Ou alguma coisa que alguém possa dizer, porque a gente tem um pajem de espadas do lado da torre, né? A torre, ela pode me falar de uma revelação que chega do nada. E o pajem de espadas pode ser o fofoqueirinho ali, né? Então, eu não sei qual é a sua situação nesse momento agora, porque tem inúmeras pessoas que assistem os vídeos, não dá para eu falar de forma individual, mas a sensação que fica aqui para mim é que pode ter um acontecimento que vai fazer com que essa pessoa se afaste de você. Silvia, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Ó, o acontecimento não tem o que fazer, porque a torre, ela é aquilo, né, gente? Algo vai acontecer. E a torre é muito o raio que vem do céu, né? E me fala como que a gente controla isso, né? Então, por isso que é uma carta que me fala que não tem muito essa possibilidade de você controlar o que vai acontecer, porque é muito essa simbologia do raio que desce do céu, então não tem como você ter controle sobre isso. Mas, o que eu diria para vocês aqui? Se você tá junto com essa pessoa, evita qualquer tipo de problema que vocês possam ter. Sei lá, uma discussão boba, né? Ou se você mentiu alguma coisa para a pessoa, talvez seja o momento de falar a verdade antes que essa pessoa descubra de outra forma. Ou se é o caso, sei lá, né? De você achar que essa pessoa que tá mentindo para você, chama a pessoa e tem uma conversa legal, bacana, para não deixar isso acontecer da pior forma, entende? Então, o que você pode fazer é isso, né? Ter essa cautela aí para fazer as coisas acontecerem da forma mais tranquila possível, entende? Então é isso. Se você já está distante dessa pessoa, Silvia, nós já estamos afastados, né? A gente não tá junto mais. Aí eu acredito que essa semana é uma semana delicada para diálogo, tá? Se for o caso de você estar querendo conversar com essa pessoa, porque tem acontecimentos importantes acontecendo a nível mental e a nível energético também, entende? Então as coisas estarão muito agitadas nessa semana, tanto a nível da mente quanto a nível... e a nível emocional também, porque nós temos um 3 de espadas aqui no sentimento que a gente não pode ignorar. Entende? Então é uma semana mais agitadinha mesmo, é uma semana em que a pessoa pode querer ficar mais na dela, então assim, só deixa essa semana passar, gente, só deixa essa semana passar.
tá? Porque as energias estão delicadas, a pessoa tá mais voltada para dentro, para si mesma, sabe? Os pensamentos estão bem agitados, com alguns pensamentos não tão bons assim. O sentimento, a pessoa está se sentindo ferida, ou se sentindo magoada, ressentida ou enganada. E aqui na ação, temos cartas aqui, né, que me leva a crer que, emocionalmente falando, pode ser que a pessoa esteja um pouco distante, e isso pode fazer com que a pessoa se distancie de fato também. Então, lembrem que eu falei que a pessoa pode ficar mais distante, pode ficar mais calada, pode ficar mais na dela? Realmente isso pode acontecer. Então, é aquela semana, gente, para deixar passar. Deixa passar essa semana e muita cautela com essa pessoa, tá? Porque a semana tá delicada. Então, deixa passar. Semana que vem você vê como estarão as energias, porque as energias dessa semana não estão muito boas aí para vocês não, tá? Isso daqui é uma energia forte para afastamento da pessoa, ó, né? Por mais que tenha saído a estrela abrindo a leitura, né? Só que a estrela aqui, ó, me deu muito, foi uma sensação da pessoa meio que, porque como aqui tem momento a momento, voz interior, né? Me deu muita sensação de talvez a pessoa chegando à conclusão ali de que o melhor realmente é ficar mais distante, né? Essa semana. Então, deixa essa semana passar, tá bom? É isso para quem se conectou com a opção de número 2. Um excelente dia para vocês. Vamos para quem se conectou com a opção de número 3. Vamos lá? Gente, essa semana as energias estão difíceis, hein? Estão difíceis. Vamos pedir aqui para que a opção de número 3 tenha uma energia aí bem melhor para vocês. Vamos lá. Tarô, e aí? Como estarão as energias dessa pessoa que o consulente de número 3 está mentalizando em relação ao consulente nessa semana? Apego ao passado, o rebelde e viagem. Vamos ver agora como estarão os pensamentos. Como estarão os pensamentos dessa pessoa em relação a você nessa semana? Como estarão os pensamentos dessa pessoa em relação a você nessa semana? O carro, Ás de Ouros e Cavaleiro de Espadas. Eita, pus o Ás de Ouros de cabeça para baixo. Ai, ai, não, eu não tô fazendo com cartas viradas, tá, gente? Foi sem querer. Vamos ver aqui como estarão os sentimentos dessa pessoa em relação a você nessa semana. E os sentimentos, tarô? Como estarão os sentimentos? 6 de paus, rainha de paus e rainha de copas, ó, de ouros. Muito bom, muito bom. E as ações? Como estarão as ações dessa pessoa em relação ao consulente de número 3? Terá ação, tarô? Vai ter ação dessa pessoa em relação ao consulente? 4 de espadas. Ah, não. O eremita. Ai, gente. Ó, tá ruim pra ação, hein? Mas para as outras coisas tá bom. Vou explicar para vocês aqui, ó. As energias de tudo não tá ruim, não. Por mais que a gente tenha um apego ao passado ali, né? Apego ao passado, rebelde, viagem, não me trouxe uma sensação de que tá ruim, não, porque o apego ao passado, dependendo do caso, né? Se você é o passado dessa pessoa, pode ser que a mensagem não seja tão ruim assim, né? Tipo assim, ele ainda tem um apego à história de vocês. Então vai depender muito se você tá junto com a pessoa nesse momento ou se você já está afastado. Porque se você já está afastado, esse apego ao passado pode trazer a pessoa, né, vibrando coisas ali para você durante essa semana, coisas que eu acredito que são boas, né? Porque saiu ali o rebelde e a viagem, que são energias bacanas, então eu não acredito que seja algo ruim, não, de verdade. Agora, se você tá junto com essa pessoa e essa pessoa tá nessa energia de apego ao passado,
de ainda estar ali de alguma forma, né, nessa rebeldia, que ainda está apegado, que ainda fica ali, né, retornando, viajando ao passado, aí já é um pouco mais delicado. Então aqui realmente vai depender do que você está vivendo agora. Uma coisa, a mente dessa pessoa está com muitos pensamentos em relação a você nessa semana, e esses pensamentos são pensamentos bons, o carro, Ás de ouros e cavaleiro de espadas. Então eu amei, tá? Porque eu vejo a pessoa pensando bastante em você e pensando em coisas boas. Inclusive, a pessoa pode estar pensando em coisas concretas, coisas tangíveis, coisas reais, tá? Então, o Ás de ouros, ele traz muito essa energia, né, do pensamento a respeito daquilo que é tangível, a respeito daquilo do que é real. E o carro também é essa energia da pessoa ali, talvez até buscando um direcionamento na mente, né? E isso a gente vê na ação também, tá? Como tem um eremita aqui, então a pessoa pode ficar um pouquinho mais na dela durante essa semana, mas pode ser essa busca de direção, essa busca de resposta, essa busca interior, tá? Mas as energias da pessoa não estão ruins, como eu falei. Aqui a pessoa vai estar pensando bastante em você e pensando em coisas tangíveis. E aqui, ó, a pessoa vai estar com muito desejo, muita atração, te vendo como uma pessoa muito sedutora, muito sensual, muito atraente, até fisicamente falando mesmo, tá? 6 de paus, rainha de paus e rainha de ouro. Gente, rainha de ouros é a sedução, né? É a sedução natural. Rainha de paus, atração, desejo. E o 6 de paus também tem a energia do fogo. Então, aqui eu vejo a pessoa te vendo como essa pessoa especial, né? Em relação a sentimento e te vendo dessa forma bem atrativa, vamos dizer assim, durante essa semana, tá? Em relação à ação, foi o que eu falei para vocês assim, parece que não vai ter ação não, né? Porque 4 de espadas é uma carta de passividade, essa carta aqui, ó. O eremita é uma carta de passividade também, e o 8 de espadas também é uma carta de passividade. Então, acho difícil ter alguma ação significativa aí dessa pessoa em relação a você, principalmente se você estava esperando algo específico. Ah, eu estava esperando essa pessoa, sei lá, me pedir em namoro, ou então eu estava esperando a ação da pessoa me procurar. Acho difícil essa semana, tá, gente? Porque as energias estão bem passivas, vamos dizer assim. Não tem muita energia de movimentação, não. Mas pensamento e sentimento eu acredito que vai estar ali, tá? Que vai estar ali bastante. E se você está junto com essa pessoa e essa pessoa está apegada ao passado dela ainda, por isso que talvez o sentimento não esteja mais evoluído. Entende? Por isso que talvez esteja mais no quesito de desejo e atração, porque ainda existe um apego ao passado. Então, pense no seu caso de forma individual, né, para trazer um certo discernimento em relação a essa leitura aqui. E aí, se você quiser, você me conta aí embaixo, tá bom? É isso, pessoal, para vocês que se conectaram com a opção de número 3. Eu espero de verdade que essa leitura tenha sido importante. Se foi, deixa o like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para você também não perder nenhuma notificação. Fiquem todos com Deus, um beijo e tchau!